A gente vai agora para a primeira entrevista do programa de hoje e um assunto importantíssimo para todos nós, claro, mas também para aqueles que estão pegando estrada, hein? Atenção, porque tem novidades, novas regras aí no trânsito, algumas mudanças que o nosso convidado vai explicar e a gente está na ponta da linha agora com o Rosan Coimbra, que é advogado especializado em trânsito. Como vai, doutor? Muito boa tarde, hein? Muito boa tarde, Danilo. Muito boa tarde, Vitor. Lupato, por favor. Doutor, a gente sempre que está dirigindo, sempre que sai para uma viagem, por exemplo, precisa ficar muito atento às leis. E o Código de Trânsito Brasileiro, nos últimos tempos, no último mês, nos últimos meses, na verdade, sofreu algumas alterações. Eu queria que o senhor primeiro destacasse para a gente quais as principais novidades, porque a gente sabe que quando acontece, todo mundo comenta, a gente fica sabendo, mas cai em esquecimento, né? E aí a gente precisa estar muito atento para quando for parado, por exemplo, por uma blitz ou em uma guarda na estrada, não tomar uma multa. Sim, a Lei 14.071, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro, foi a segunda maior alteração. Ela trouxe, dentre outros, a questão da sistema escalonado de pontuação, que antigamente a suspensão se dava com 20 pontos. Hoje em dia, ela tem um escalonamento, 40, 30 ou 20 pontos, a depender do número de infrações gravíssimas que possam ter. Se não houver nenhuma, se ela estoura com 40 pontos. Se tiver uma infração gravíssima, o condutor pode ser suspenso ao atingir 30 pontos. E se tiver duas ou mais infrações gravíssimas, ele pode ter a carteira suspensa ao atingir 20 pontos. Além disso, tem outras questões importantes, que é a questão do farol, que deve estar aceso. Antigamente, antes dessa alteração, o farol deveria estar sempre aceso nas rodovias. Agora, porém, somente nas rodovias simples, aquelas que vêm e vão carros. Ou seja, você passa, você cruza o outro veículo. Então, esse uso do farol, ele é importante nessas condições. Mais importantes do que naquelas de pistas duplas, né? Quando tem diversas pistas em que os veículos não se cruzam. Além disso, tem outras questões, deixe-me ver aqui, a questão do isso-filme, né? Que são aquelas películas que, na verdade, foi alterada por resolução do CONTRAN. O CONTRAN é um órgão, como se fosse um poder legislativo, só que ele é um órgão dentro do sistema de trânsito que ele complementa a lei do trânsito, ou seja, ele dá detalhes como que deve ser aplicado o Código de Trânsito. O legislador, quando escreve o Código de Trânsito, ele não traz todos os detalhes. É necessário que venha um outro órgão da administração, do sistema de trânsito, que passa a dar mais detalhes, mais questões mais detalhadas. Então, essas são algumas das alterações. Na verdade, foram inúmeras alterações. A questão do capacete, a questão da levar criança nos veículos de duas rodas, né? Então, tem muitas alterações. Doutor, tem mais uma... Desculpa, perdão, por gentileza. Isso daí, na verdade, sabe, acaba sendo uma qualidade que está sempre se atualizando o Código de Trânsito, mas também, ao mesmo tempo, é um problema, porque é isso que você está apontando. É difícil para as pessoas gravarem tantas mudanças, porque essas mudanças, elas podem trazer a sensação de que as pessoas se sintam meio perdidas, até mesmo para os profissionais que atuam na área de trânsito, tamanhas são as mudanças que existe uma certa dificuldade em acompanhar todas. Tem mais uma mudança, né, que é do semáforo vermelho, eu quero depois saber com detalhes aí, mas antes, só voltando a algumas que você já trouxe aqui, por exemplo, do farol baixo, né, desde que foi colocado, né, como uma lei de trânsito, eu passei a usar
o farol aceso, independente se é na rodovia, se é na estrada. Esse hábito eu até uso na cidade mesmo, né? Ruas que são pouco movimentadas, isso tornou uma prática minha, por exemplo, né? Agora tem essa mudança e isso realmente mexe com a gente não sabe se é para deixar o farol aceso, apagado, em quais situações, né? E a multa chega, né? A única certeza que a gente tem é que chega, porque os guardas, esses sim, claro, o trabalho deles, não é, doutor, está instruídos aí com a nova cartilha, com as novas regras em mãos, né? Mas às vezes dá essa bagunçada mesmo no motorista, né? Eu, como disse, acabei adotando como prática, mas muitos, eu que pego estrada sempre, vou muito pro interior, vejo que muitos motoristas, mesmo quando era lei, acabavam não acendendo os faróis, né? E então é isso, acaba mudando um pouco a rotina do motorista, não? Sim, sim. De fato, a questão do farol é uma experiência que nos chegou através dos estados do sul, né? É uma prática que foi sendo adotada e que foi dando certo. Só que o uso do farol em todas as rodovias percebeu-se que é um exagero, quando na verdade ele é mais importante nas rodovias de pista simples e fora do perímetro urbano. Por quê? É justamente para evitar atropelamento numa rodovia em que os veículos se cruzam. O risco da colisão dianteira também é maior. Aliás, só existe nas estradas de pista simples, onde os veículos se cruzam, é que há o risco da colisão dianteira. Um dos fatores maiores de lesões corporais e morte no trânsito. Por isso, é importante, sabe, para você poder entender a lei, é importante você entender a razão dela existir. Toda a lei, ela tem um fundamento jurídico, um fundamento da lei da física. Por que você não pode, por exemplo, ultrapassar numa curva? Porque o risco de uma colisão aumenta. Por que não se pode ultrapassar no cruzamento ou num trevo? Porque ali há um risco de colisão muito maior. Então, quando se explica por que se deve usar o farol aceso nas estradas, tem que entender que é justamente nas pistas em que vão e vêm veículos, justamente para evitar a colisão dianteira, exceto no perímetro urbano. Doutor, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor em relação a um tema que o senhor passou na introdução aqui da nossa entrevista sobre Insufilme, que é aquela película escura que muita gente usa para que não possam olhar para dentro do carro, às vezes também, né, para o sol não bater diretamente, mas existem algumas regras específicas e de vez em quando eu olho de frente para um carro e o vidro dianteiro ali do motorista mesmo tem Insufilme. Isso é permitido? Até onde eu sei ou sabia, não. Queria que o senhor explicasse onde que pode e qual é o nível de cor que pode ter um Insufilme. Sim, vamos lá. Existem as áreas indispensáveis à condução do veículo, à segurança do veículo. Quais são? Da frente e aqui a lateral, onde o motorista ele pode enxergar, através do retrovisor, o trânsito atrás dele, né? As mudanças de veículos que vão tentar ultrapassar e tudo mais. Já aqui, a vigia, aquela janelinha de trás, e as laterais traseiras, essas são dispensáveis à segurança ou à dirigibilidade do veículo. Portanto, são áreas da frente e das laterais indispensáveis à dirigibilidade, à segurança da dirigibilidade do veículo, que passou de 75 para 70, quer dizer, pode ser um pouco mais claro o Insufilme, mas é importante que se tenha aquele carimbinho, aquele timbre lá mostrando qual é o grau de transmitância da luz, né? Já as janelas traseiras e o vigia, essas podem ser qualquer graduação, essas não interferem na condução de segurança da dirigibilidade do motorista. Olha, agora é importante, só me perdoe, claro, claro. Não pode ter bolha e também não pode ser Insufilme espelhado. Esse não pode.
Para quem desobedecer essa regra, né, do caso do insufilme, é uma infração grave, com multa de R$ 195,23, mais 5 pontos. 5 pontos na CNH e a retenção do veículo para regularização. Agora, existe aqui uma outra mudança, né, uma nova regra, que é a tal do semáforo vermelho. Aquela placa que para mim e para o Lupato, pelo menos, parece a nota de R$ 200, não é? É quase difícil de encontrar. O que significa essa placa da direita livre, hein, doutor? Isso daí é alguma coisa que eu já tinha visto numa viagem para o estrangeiro aí nos Estados Unidos. Eu me deparei e fiquei parado, né? Depois que eu tomei uma buzinada atrás, eu pude entender que ele permite dar a você, desde que observada a segurança e a preferência do pedestre, que você chegue nesse farol que está em vermelho, você possa fazer a conversão à direita. Porque melhora a fluidez do trânsito e não vai prejudicar aqueles outros veículos que vão seguir no mesmo sentido. Você não vai poder cruzar a via, mas você vai poder virar à direita, à esquerda não. Tá? Então, essa regra, ela foi importada do exterior, uma inspiração nas regras que já existem no exterior, e que é muito bem aceita, embora ainda não tenha virado muito moda, né? Como você disse, é difícil de encontrar. Doutor, eu queria fazer uma pergunta para o senhor que aconteceu comigo e eu tenho certeza que com muitos dos nossos ouvintes já deve ter acontecido algo parecido. Inclusive, quem quiser mandar uma pergunta, uma dúvida que tem para o Dr. Rosan Coimbra responder, é só encaminhar aqui para o nosso WhatsApp, o 11 999 04 8756. No ano passado, doutor, eu estava aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação em São Paulo, capital, trabalhando em uma bela terça-feira, e aí passaram-se alguns dias e eu recebi uma multa na minha casa em Vinhedo, no interior de São Paulo. Aí eu olhei e falei, mas como que pode eu ter tomado uma multa em Vinhedo? E foi um perrengue para conseguir recorrer, foi um perrengue para conseguir voltar atrás dessa multa. Eu tive que mandar meu espelho de ponto do trabalho, eu tive que encaminhar até o extrato daquela tagzinha de passe livre no pedágio que eu tenho, porque eles não acreditavam que eu não estava em Vinhedo. Tem algum jeito mais simples para resolver um problema como esse? Olha, essa questão é muito recorrente e ela pode acontecer em situações como o agente, ele anota a placa certa. Porém, o digitador, que é o que está lá inserindo os dados no sistema do computador, ele está pensando em outra coisa. Ou ele erra o número lá, ele acaba inserindo uma placa que não foi aquela que o policial multou, que o agente multou. Aí vai para a pessoa errada. Como que você faz para perceber isso? Você tem que entrar no sistema, geralmente esses órgãos hoje em dia já estão disponibilizando no próprio site uma cópia do auto de infração, que é aquela papeleta que o guarda preenche, o agente de trânsito preenche. Então, se ali bater os dados que está na papeleta, que é o chamado auto de infração, com o seu veículo, já complicou. Mas uma outra forma de fazer isso, como você disse, hoje nós temos o Serviço de Segurança Pública, ele tem registrado os veículos, mesmo quando você passa no radar e você não é multado, ali tem que você passou naquele local. Então você tem que solicitar na defesa, ou você solicita junto ao órgão de segurança pública, que ele apresente um relatório naquele dia, naquele horário, onde você esteve. Por exemplo, se você estava aí no grupo da empresa, certamente o seu veículo foi pego dirigindo pela região, por um desses equipamentos de leitor de automático de placa, LAP, leitor automático de placa. Então, são duas formas, como eu disse, pela própria imagem do auto de infração, ou também você juntando ou pedindo para que o órgão solicite essa pesquisa para constatar que não é o seu veículo. Agora, se o veículo for a mesma placa que a sua, pode estar havendo uma clonagem, pode ter sido clonada a sua placa.
Então é necessário você pegar a imagem, se houver fotografia no registro fotográfico, como acontece nas multas de rodízio, na multa de velocidade, aí é possível você fazer um cotejo. O que é cotejo? Você mostra, o meu veículo tem um adesivo, o outro não tem. O meu veículo tem aquele gancho de reboque, o outro não tem. Então, tem tudo isso que você tem que mostrar. Havendo essa divergência, é possível você ganhar o recurso. Queria aproveitar aqui, não é, toda a bagagem, não é, do Dr. Rosan Coimbra, advogado especializado em trânsito. A gente já trouxe aqui para os nossos ouvintes algumas mudanças importantes aí nas regras de trânsito, né, as novas leis, mas queria aproveitar de todo o seu conhecimento nessa área e falar do assunto do ator Kaique Brito, que foi atropelado na orla da Barra da Tijuca no Rio de Janeiro, né? E São Paulo pode trazer alguns ensinamentos à cidade maravilhosa, ao Rio de Janeiro, porque reduziu, na época do prefeito Fernando Haddad, né, reduziu o limite de velocidade das marginais, né? Em uma medida que foi, aliás, motivo de muita crítica para o ex-prefeito Fernando Haddad, gerou muita polêmica, né? Mas as velocidades passaram de 90 para 70 nas pistas expressas, de 70 para 60 nas centrais e de 60 para 50 nas pistas locais. Fato que desagradou a população, mas essa política trouxe bons resultados, né? O número de mortes nas marginais Tietê e Pinheiros caiu 57% entre 2015 e 2016, isso segundo dados da CET. Em 2015, a marginal Pinheiros registrou 19 mortes. Em 2016, esse número caiu para 7. E na marginal Tietê, foram 30 mortes em 2015 em 14 mortes em 2016. Então aproveitar de toda a sua bagagem, doutor, para falar um pouco também, não é, sobre o limite de velocidade nas pistas, né, nessas avenidas, nessas grandes avenidas de cidades como Rio e São Paulo. Olha, além da velocidade, é um assunto que diz respeito a todos nós, mas também tem um outro fator, que é a distanciamento entre os veículos. A pessoa guardar a distância, ela permite que haja, e está intercalando mais os veículos, porque quando há uma situação de risco, como os veículos não guardam uma distância maior entre eles, acaba acontecendo engavetamento, quando o veículo bate no outro, ou quando o veículo quebra, você percebe que tem um monte de outros veículos que não conseguem ter uma área de escape. Quando, como você disse, atropelamento. Por que existe o atropelamento? Porque a pessoa não tem área de escape. Como ele não guarda distância entre os outros, o da frente consegue desviar, mas ele não. Então, além da velocidade, tem esse fator que é importante, mas é pouco difundido. Quase ninguém fala. Porém, em 2 exemplos que eu acabo de lhe dar, todos nós sabemos o quanto que isso causa transtorno na fluidez do trânsito. Vou te dar um outro exemplo. Tente você, na 23 de maio, trocar de faixa dando a luzinha, quando você mostra que você tem intenção de mudar de faixa. Isso porque as pessoas concorrem demais pelo espaço. Se desse maior espaço entre os veículos, é certo dar a luz, mostrar que vai fazer a mudança, mas essa mudança seria muito mais tranquila. Como o trânsito, o espaço se torna muito concorrido e as pessoas acabam reduzindo a distância com o veículo da frente, você tem todo esse tipo de transtorno. É isso. Olha, e o Lupato tem aqui mais uma pergunta de ouvinte, dá tempo? Não, né? Na verdade, Danilo, a gente está com o tempo um pouco corrido. Se o doutor puder responder rapidinho. Um ouvinte nosso disse que ele passa, motorista, passa o dia inteiro na rua. E ele pergunta principalmente quando tem alguma obra ou algo do tipo. Ele mandou um áudio aqui para a gente e eu estou repassando para o senhor. Por exemplo, a sinalização por causa da obra não está
inteira. E aí ele acabou passando um pouquinho ali para dentro do corredor de ônibus, ou numa ultrapassagem, não tá vindo ninguém no corredor, ele passa um pouquinho por essa parte que é exclusiva para o tráfego dos ônibus. Isso pode dar uma multa quando tem uma reforma, por exemplo, e a sinalização não está clara. Há o que fazer? Você pode recorrer de uma multa, por exemplo, se tomar? Sim, o direito de defesa é sagrado. A pessoa sempre tem direito de se defender. Agora, ele tem que usar argumentos razoáveis nesse sentido. Se ele conseguir juntar fotografias ou no seu recurso solicitar informações se naquele local houve obras, logicamente que aumentam as chances dele ganhar o recurso e ter a sua multa anulada. Então é importante não só argumentar, mas também trazer comprovação daquilo que ele está alegando. Lógico que quando ele vai fazer uma ultrapassagem e ele usa a faixa privativa de ônibus, ele na verdade, ele está confessando uma infração, ele não está justificando. Porque não tem justificativa a pessoa fazer ultrapassagem pelo lado errado, que é pelo lado direito, né? Então, isso daí vem ao encontro daquilo que eu falei. A pessoa não guarda a distância de segurança, aí quando o veículo ele precisa fazer uma manobra, ele acaba às vezes fazendo a manobra pelo lado errado ou coisas desse tipo aí. Quinto sinal marcando 4 horas, na sequência vem aí o Milton Neves. Queria antes agradecer demais a atenção, como sempre, aqui do advogado especializado em trânsito, Dr. Rosan Coimbra. Obrigado, viu, por atender aqui a Rádio Bandeirantes no feriadão, viu, doutor? Obrigado, doutor. É sempre um prazer estar com os senhores. Forte abraço. Até uma próxima. Obrigado. Dr. Rosan Coimbra, prestando serviço, ajudando a gente a entender o que mudou nas leis de trânsito. Tem o Sufilme, tem a lei do farol, tem também o sinal vermelho, né, que você pode virar à direita quando houver sinalização. Olha,